Latina. E essa aqui é uma sessão que ela é patrocinada pelo Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, e a gente tem justamente o objetivo de discutir o pilar de energia. Essa aqui é a segunda sessão, a gente está fazendo uma sessão de energia, então aqueles que não puderam participar da primeira podem pedir para a gente o link, a gente já tem uns materiais. É, e queria agradecer também ao Pacto, né, por justamente essa parceria, essa aliança que permite que a gente desenvolva esse tipo de capacitação junto com os municípios, num tema que a gente entende que é realmente um tema novo dentro do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, mas é um tema que já é antigo, é um problema difícil de agir, é um problema difícil dos municípios terem acesso a esses tipos de capacitação, que é justamente energia no nível local. Então, considerando isso, a gente pensamos nessa semana de energia e queria então chamar aqui a Belém Jimenez, que está representando o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, para também uma palavra inicial e é isso. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos e todas por ter se conectado nessa segunda sessão de energia. Estamos aqui representando hoje essa parceria de CDP, o GRC, Joint Research Center, e o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Essa sessão vai ser bem mais prática, então agradecer a todas as prefeituras que têm conseguido essa hora para trabalhar nesse novo pilar. Vamos aproveitar e vamos trabalhar juntos. Então, obrigada. Obrigado, Belém. E aí eu acho que agora a gente também pode passar a palavra a Paula Bezerra, ela é do Joint Research Center, é um eu sempre fico na dúvida de como colocar, mas é um braço do GICOM, um braço técnico do GICOM, ligado à União Europeia, justamente, que ajuda na definição, dos conteúdos técnicos do pacto, como que isso vai ser analisado. Mas acho que a melhor pessoa que pode explicar um pouco sobre esse trabalho é a Paula. Paula, passo a palavra para você. Bom dia a todos, obrigada, Guilherme. Sim, a JRC, né, é o Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia. Então, o trabalho da JRC é estudar, fazer pesquisa para melhor atender as políticas da União Europeia e também de algumas iniciativas globais, como é o caso do GECOM, onde a gente tem o braço metodológico, né, técnico-metodológico, desenvolvimento dos pilares, auxílio no treinamento, em várias questões como essa. Como o Guilherme já mencionou, hoje vai ser um dia um pouco mais prático. A ideia é que a gente discuta sobre o assunto do pilar de acesso à energia, já que às vezes parece algo tão distante da realidade local, então a gente traga isso também para a realidade local e entenda como é que pode ser aplicado. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, só para dar passar umas notas bem rápidas relacionadas ao nosso último treinamento, né? Nossa sessão de terça-feira, desculpa. Para vocês se situarem, quem não estava na terça-feira para saber mais ou menos do que a gente estava falando, e quem estava para poder relembrar. Então, a gente está falando desse novo pilar, que é a introdução ao acesso à energia e pobreza energética, tá? Esse pilar, ele foi construído a partir de que a gente chama de atributo, 3 atributos principais, baseados também nas ideias relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem um pilar de energia segura, energia sustentável e energia financeiramente acessível, e esses 3 pilares devem ser abordados de maneira holística, né? Entende-se que com esses 3 pilares a gente consegue garantir um acesso universal à energia. Como foi dito, esses atributos, então, eles foram desenhados, vários indicadores foram desenhados para cada um dos atributos, mas dentro da iniciativa GECOM, entendeu-se que cada um dos atributos pode ser mais relevante para uma região do que para outra. Então, esses atributos foram divididos, né, foram identificados em relação às suas regiões. Cada região do GECOM, como é dividida no GECOM, selecionou qual seria o seu aspecto mais relevante, atributo mais relevante, no caso da América Latina e Caribe, Brasil, né, incluído, a energia sustentável. E o que significa isso, né? Então, as fases
desse pilar são as mesmas das outras fases dos outros pilares, que é primeiro você fazer o compromisso, entender o que está acontecendo na sua localidade em relação àquele pilar, então avaliar, depois definir os objetivos, com os objetivos e uma avaliação inicial, definir um plano de ação. Essa avaliação, ela conta com a observação dos indicadores, lembrando que apenas um indicador global obrigatório é obrigatório para reporte, dentro do que a gente chama atributo obrigatório, né, mandatório para a região, energia sustentável. Então, vocês ao menos precisam escolher um desses indicadores e também identificar se tem outros que são relevantes para a sua realidade. Não é só uma questão de reporte, também é uma questão de engajamento, de entender o que aquela região precisa. E esses indicadores são capacidade instalada de energias renováveis, energia total produzida, consumo de energia vindo de fontes renováveis, a mistura de fontes de energia térmica, que não é muito usado no Brasil, e também a quantidade de famílias que têm acesso a combustíveis limpos para a cocção. Tendo esses indicadores, a gente passa para a parte dos objetivos, lembrando que são 2 objetivos, um objetivo geral, que é mais relacionado com melhorar o acesso à energia no meu município, e um objetivo específico que vai estar relacionado ao atributo regional e também, obviamente, ao que você vê como indicador relevante. Após essa primeira fase, então, a gente chega às ações, né? Esse slide mostra um pouco dos tipos de ações que a gente pode ter, né? E também como a gente pode entender essas ações a níveis locais, né? Então, a gente tem vários tipos de intervenções, como políticas, né, em regulamentos, capacitação, dados, programas que sejam liderados dentro da cidade, programas de engajamento, colaboração entre várias partes, investimentos. Vários são os tipos de ações que podem ser tomadas e nosso desafio é traduzir isso tudo para uma perspectiva local, a partir de identificar esses dados que são relevantes na localidade, quem são os agentes interessados, né? Quais são os poderes que poderiam nos auxiliar. Então, tudo isso tem que ser pensado para o desenvolvimento da ação. Então, desculpa, passei super rápido, não é o objetivo dessa reunião a gente falar sobre o pilar, né, na parte teórica. Então, aqui a gente vai propor uma atividade, tá? Que é sobre as ações, para a gente tentar desenhar pelo menos algumas ações que a gente vê assim, de maneira rápida no contexto local. Então, a gente vai dividir os participantes em grupos, onde cada grupo vai ter um moderador, do GECOM, do CDP, eu também. A gente aconselho, né, usar os 10 primeiros minutos para a gente tentar entender um pouco mais do contexto local relacionado a esse pilar, principalmente a parte de energia sustentável, que é o indicador, o atributo regional. E depois vamos falar um pouco sobre as ações, né? Quais ações e indicadores podem ser levantados dentro da municipalidade. Então, basicamente, a gente vai conduzir, né? Os moderadores vão conduzir vocês dentro dessa discussão, onde essas colunas deverão ser preenchidas, né? Que são as colunas relacionadas ao contexto, aos indicadores e à ação. O tempo esperado dessa atividade é de 25 minutos. E eu acho que é isso aí. Os moderadores também vão poder responder algumas perguntas. Se também tiver alguma dúvida mais específica, eu posso entrar nos grupos para fazer essa abordagem. Eu vejo aqui que são 26 participantes, 25. O pessoal não gosta de atividade, então já fugiu. Então, 25, eu não sei se a gente precisa fazer com tantos grupos. De repente, a gente pode pensar, nós somos mais ou menos 19, 3 ou 4 grupos. Eu pensei talvez em 4 grupos. 4 grupos. Tá Acho que ótimo. pode ser interessante. Tá bom. Então é isso aí. Eu vou parar de compartilhar minha tela. É,
Você criou grupos, e aí eu acho que os moderadores do grupo Sim. 1 ao 4 vêm. Se cair em um grupo que não é o seu, a gente vai pro nosso grupo. Eu já estou deixando certinho os moderadores em cada grupo. Aí eu Ah, estou tá. organizando a lista antes dos grupos serem de fato criados. Então, só um Ok. segundinho que estamos organizando a lista. E eu também vou redistribuir, porque para ficar mais ou menos a mesma quantidade de pessoas em cada grupo. Pronto, vou criar os grupos então. Aí, para vocês entrarem, vocês só precisam aceitar a solicitação de entrar no grupo que vai aparecer. Vocês já conseguiram fechar as outras salas? Dá para você fechar? Eu coloquei, sim, é um convite de todas as que foi para todas as salas. Tá. Acabou passando um pouquinho tempo, porque eu vi que a discussão estava rendendo, Sempre mas acho que rende, não tem né? problema. É, Tá, legal. Desculpa, eu tive um problema com o meu computador de novo, vocês viram? Eu tô com o meu computador pessoal para ver se não cai de novo. Então, eu não consegui entrar em todas as salas, mas aí a gente ah, agora, vocês passam para mim um resumo para eu tentar ajudar na discussão de alguma questão que tenha ficado, tá bom? ok. Vamos esperar. Voltamos. Um jeito muito agressivo. Fomos Foi? sugados. Foi da agilidade. Foi da agilidade. Muito bem, muito bem. É, Perdão interromper a discussão dos grupos, que eu sei que pelo menos no meu estava super rolando ali, mas aí o tempo estava contando também, então pensei, acho que comentários Tranquilo. adicionais a gente leva para todos. não, legal. Acho que já estamos quase todos aqui de volta. E o nosso tempo está bem limitado, né? Então vamos tentar fazer o melhor possível com o tempo que nós temos. Foram no total quantos grupos que eu acabei? 3 ou 4? Acho que foram Começamos quatro. com 4, sim. Tá bom, foram 4 grupos. Então eu acho que cada grupo pode usar aí 1 minutinho para dar um resumo, de repente falar mais das questões difíceis, né? Dos gargalos aí que vocês observaram de cada grupo. Os moderadores podem falar um pouquinho aí. Ok. Grupo um quer talvez começar ou... Pode começar, grupo 1. Eu acho que eu era o grupo 1 e o grupo 1 caiu, gente, porque Ah, tá. Então eu eu sou o tive grupo problema um. no meu computador. Então pode ir O lá, grupo Guilherme. 2 virou o grupo um. É, Então, foi muito bacana. A gente acabou discutindo um pouco sobre as dificuldades identificadas, principalmente a dificuldade de identificar meios de ação dentro dos municípios por conta de uma falta de infraestrutura no nível local, e de disponibilidade na ação, né? Então, como que os municípios conseguem atuar e como que eles podem criar essa infraestrutura. Às vezes também essa falta de acesso a esse nível de tomada de decisão foi algo que também acaba influenciando. Para isso, alguns municípios do grupo mencionaram desde como que eles têm agido para combater, para atuar dentro do setor de energia, já que para a gestão municipal eles identificam como um setor fundamental na hora de debater a mitigação climática. Desde contratação de estudos externos, então contratação em parcerias com outras instituições para realizar um diagnóstico energético municipal. Há também criações de comitê de energia renovável dentro da escala municipal, onde, por ser multissetorial, podem aprovar, podem
identificar dentro dos projetos da prefeitura linhas e eixos de incentivo à instalação e geração de energia renovável a nível local. Quando a gente vai para os indicadores um dos mais mencionados com um pouco mais de facilidade de controle era o capacidade instalada de geração de energia renovável. E aqui se menciona, né, a priorização também e a importância de fazer parcerias com o setor privado. Então, o setor público entra muito forte como uma forma de incentivar, né, o setor privado a também aderir a essa transição energética. E eu acho que nossas ações giraram por esse eixo. Obrigada, Guilherme. Quem era o grupo 3? Acho que o grupo 3 era o da Belém, Aqui, é isso? sim. Ah, Desculpa. Então, bom, bem parecido também com o grupo que acabou de falar, né? Aqui falamos muito dos desafios da governança e também da importância de conseguir ter dados, né? O limitante que priorizaram nossas cidades foi o acesso aos dados, né? No papel da ação local, foi falada essas ações limitadas de iniciativas, pequenas iniciativas de energia solar ou eólica, a importância da educação, da sensibilização, né? Até da manutenção dessa energia, ou no consumo, a redução do consumo da energia elétrica, né? Mas acho que o highlight da sessão foi esses limitantes no acesso aos dados, né? O indicador selecionado foi também o consumo de energia a partir de fontes renováveis, sobretudo porque a maioria das cidades que participaram em nosso grupo tem essa importância do transporte, né? O impacto do transporte. Participaram, por exemplo, a cidade de Guarulhos, que tem o aeroporto internacional, né? Então, São Paulo, grandes cidades, né? Como possibilidade de fonte de dados seria a limitação dos dados desagregados do âmbito nacional, né? No caso de São Paulo, por exemplo, comentaram que eles utilizam os dados do âmbito estadual, mas essa é a maior barreira, o maior desafio, né? Obter dados com base na matriz energética e a limitação o momento de reportar essas iniciativas, né? Porque o formulário de CDP não consegue representar essas ações que as cidades conseguem implementar, né? Fazer mais, sabe? Acho que eu já tentei tudo que podia tentar. Grupo 4? bom. O grupo 4, a gente também falamos de alguns indicadores diferentes, né? Então, teve tantas cidades que comentaram bastante do indicador do consumo de energia de fontes renováveis, né? Então, por exemplo, em Teresina a gente consegue ver o planejamento de alguns projetos que utilizam energia renovável na utilização de poços de captação de água na zona rural do município. Então, é legal ver que tem a utilização dessas fontes renováveis e também projetos que focam mais no indicador da, da capacidade de produzir energia renovável, né? Então, por exemplo, em Contagem, a gente comentou um pouco de alguns projetos, então, tanto a, a construção de usinas fotovoltaicas, como também a construção de uma usina agrivoltaica, né? Eu achei muito interessante, que também é uma parceria ali junto com a Secretaria de Agricultura, de Subsistência, para criar uma usina junto também a uma área que consiga fazer o cultivo de vegetais junto a essa usina. Então, é muito legal quando a gente vê também que tem a oportunidade de parcerias entre as secretarias, né? Então, tem também algumas parcerias junto com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria do Meio Ambiente.
Então, a gente viu bastante isso na questão das ações práticas, mas, por outro lado, dos desafios, a gente discutiu também, principalmente a questão do desafio ao acesso a financiamentos verdes, ao acesso também a esse financiamento, devido também à comunicação com investidores, às vezes o retorno com esse investidor para dar andamento a uma possível negociação. Então, o financiamento acabou sendo um dos desafios citados, né? E também a burocratização de acesso a esses recursos também, né? E a burocratização geral dos recursos a nível local, federal, estadual. Então, esse foi um pouco do que a gente discutiu lá também. Se alguém do grupo quiser complementar de alguma forma, também sintam-se à vontade. Acho que brevemente, até para não estender muito a discussão, mas um outro gargalo que foi identificado também é a alteração, às vezes, de alguns gestores. Então, aqueles que que realizam a tomada de decisão também acabam se alterando em ciclos de governo, em ciclos de projeto, e isso faz com que tenha algumas novas calibragens no andamento do projeto. E só retomando também dos indicadores, Contagem já tem alguns planos, já tem algumas metas também, e pensando em atender alguns compromissos locais, nacionais e internacionais também, tem pensado no carbono evitado. Então, essas estratégias para descarbonizar a matriz do município estão muito relacionadas a isso também. Gente, obrigada a todos, assim, pela discussão, pelo jeito foi rica, graças que bom, né, que todo mundo conseguiu participar, e assim, eu vou fazer alguns comentários sobre os comentários que vocês fizeram agora, sobre a limitação de dados, né, que é uma das grandes limitações, e também o espaço, né, que os governos locais têm na questão da decisão nacional, né, de geração de energia renovável, quanto às limitações de dados. Caso não seja possível achar dados a nível local, vocês podem tentar trabalhar, em último caso, com metodologias que a gente chama de downscale, tentar traduzir para nível local os dados que você tem no menor nível existente, no caso, como disseram, né, que você pode usar, por exemplo, em São Paulo, o dado regional, o dado estadual de São Paulo, na cidade. De repente, você pode traduzir em população, a gente está falando de uso de energia, quantidade de domicílios, você pode tentar traduzir, porque a cidade de São Paulo, de alguma forma, tem um peso muito grande, né, no consumo do Estado, e assim você pode achar a melhor forma de você fazer o downscaling. Não é o perfeito, mas ele é o existente. Muitas vezes é o que vocês têm e que é possível. Falando também dessa limitação da ação local, eu acho que vale deixar claro que ninguém aqui vai resolver todos os problemas do Brasil e vai deixar o grid mais limpo, verde, com uma cidade, ainda que essa cidade seja enorme, como São Paulo. Então, talvez a gente tenha que começar a olhar um pouco mais para essas ações a nível local mesmo, como é que são esses projetos. Eu achei muito legal esse exemplo de Teresina, né, que você faz uma parceria com outras instituições relacionadas à agricultura, ou à educação, ou na coleta de lixo. Como é que você pode articular dentro do seu município, onde você tem gerência, para isso? Então, acho que trabalhar, se você for pensar em